Olá, muito bom dia. No Dia Mundial da Criança, damos voz aos mais novos para recordarem momentos marcantes das suas vidas. Assim faremos neste programa, primeiro com um grupo de crianças que acolheu o Papa Francisco em Fátima há menos de um mês. Depois, para mostrar uma visita ao Cristo Rei em Almada. Quando ele chegou foi um momento muita alegria, porque todas as pessoas a bater palmas. Eu acho que toda a gente gostou de vê-lo e toda a gente estava muito feliz de ver o Papa e o Papa acho que também estava muito feliz. Adorei quando o Papa chegou, foi uma felicidade. E depois quando chegou à capelinha, muito silêncio. Foi-lhe entregar flores. Ele rezou umas orações, deu uma flor, uma rosa de ouro à Nossa Senhora, flores à Nossa Senhora. Foi uma experiência única. Aquele silêncio que estava no santuário foi único. As lágrimas das pessoas foi espetacular. Ele, quando acabou a sua oração, dirigiu-se a nós e nós ficámos muito felizes, não é? Emocionados, e fomos logo lá ter com ele e foi muito bom. Saber que milhões de pessoas tiveram de ir até ao santuário para ver o Papa e nós tivemos o privilégio de estar lá na primeira fila e conseguimos dar a mão ao Papa, fica muito feliz e muito emocionada. Gostei muito. Senti uma grande alegria e foi fantástica a experiência. Ter uma pessoa tão importante ao pé de nós, que é uma pessoa quase santa, que é como se fosse Deus na Terra, é um momento muito importante para mim na vida de qualquer pessoa. Estava muito curiosa para ver o Papa, para saber como é que ele é de perto, sem ser na televisão. Quando ele consegui que ele me agarrasse a mão, nesse momento então foi o meu coração a mil. Estar tão perto de uma pessoa tão especial para toda a gente e de poder ter tocado no Papa. Foi um momento muito especial e acho que nunca vou conseguir esquecer isso. Foi muito emocionante, tivemos muita sorte em ir vê-lo e foi um momento único. Foi uma tarde inesquecível porque tivemos a oportunidade de estar muito perto do Papa, uma pessoa muito importante e especial, e tenho a certeza que muitas pessoas fizeram um grande esforço para poder estar lá e nós conseguirmos estar num local privilegiado e dar a mão ao Papa. Foi pouco tempo que ele lá teve, não foi lá muito tempo, mas chegou para estarmos um bocado com o Papa. Declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. Foram pessoas muito importantes, porque primeiro não acreditaram neles, mas eles não desistiram e foram pessoas muito boas. A Jacinta fazia muitos sacrifícios, todos eles, em beber água que davam às suas ovelhas e não bebiam. Francisco era um rapaz que não se importava de perder, um rapaz humilde, com um bom coração, pensava muito na vida e nas coisas com Deus e tinha medo de estar a ofender Jesus também. Sei que a Jacinta era a mais nova e era irmã do Francisco. Ela era muito generosa e simpática e ajudava sempre os que precisavam. Sei também que ela morreu de gripe espanhola, acho que foi no Hospital de Lisboa. Foi a primeira a ver Maria. E acho que foi especial ela ter visto a Nossa Senhora na árvore. O que é que tu podes fazer na tua vida para seres parecido com ele? Ajudar os outros, respeitar os professores e não bater aos outros colegas. Ser melhor, rezar todos os dias, ajudar mais as pessoas talvez,
ser como ela. Rezar muito a Maria, fazer sacrifícios. Posso ajudar mais os outros. Quando vejo que alguém está a precisar, em vez de me começar a rir ou fazer alguma coisa, ir e tentar ajudar. Fazer as coisas que Francisco fazia. Fazer as coisas que me custam mais. Para nós, eles podem ser uma referência e nós podemos guiar-nos por ele fazendo coisas boas, rezando o terço para salvar pessoas e ter só atitudes positivas, tentando corrigir sempre as negativas. São para ti as nossas flores, bem querido. Para ti, são 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 para ti as nossas flores, mãe querida. Duzentos alunos do primeiro ciclo do ensino básico de 8 escolas do agrupamento Visconde Chanceleiros, na Merciana, Diocese de Lisboa, foram em visita de estudo ao Santuário de Cristo Rei, em Almada. Viemos ao centro, viemos ao coração de Jesus, conhecendo Jesus, sabendo também que Jesus é o maior, literalmente, olhando aqui para o monumento, e para os miúdos é mais fácil perceber isto, saber que Jesus de facto está de braços abertos para abraçar a humanidade, para abraçar aqui em sentido figurado a cidade de Lisboa. Para a maioria dos alunos foi a primeira vez que visitaram o Cristo Rei, onde ficaram a conhecer a sua história. O Cristo Rei é amor. E a história de como é que o Cristo Rei, como é que houve a ideia do Cristo Rei para aqui? Aprendi que o Cristo Rei pode ser uma paisagem daqui de cima muito bonita, mas também é um amor para nós. Deus é amor e aprendi a história de como o Cristo Rei aqui foi construído. Gostei de ver o próprio Cristo Rei, as atividades foram muito giras e a que eu mais gostei foi esta aqui de saltar. E o que é que aprendeste aqui em tudo o que vocês fizeram? Aprendi que o Cristo Rei já está aqui há muitos anos, que é muito alto e nunca tinha visto o Cristo Rei tão de perto. Um programa preenchido onde participaram na missa, numa gincana de jogos tradicionais e subiram aos pés do Cristo Rei. Então, os jogos que nós estamos a fazer são os jogos tradicionais, que para eles poderem também trabalhar o espírito de equipa e perceber que juntos tudo é mais fácil também, que são jogos tradicionais, por exemplo, de saca e outros jogos como fazer roupa e pronto, jogos desses tradicionais. No final de mais um ano letivo está a aproximar-se a época das matrículas e a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica é opcional e há muitas formas de incentivar a inscrição. Há várias formas de cativar, desde várias atividades que o Secretariado Nacional vai propondo, cartazes, pulseiras, demarcadores para darmos, folhetos informativos para os pais os matricularem, porque nesta idade são os pais que os matriculam, mas também passa muito pelo testemunho que cada professor vai dando com as atividades que vai fazendo e vai desenvolvendo dentro da sala de aula e fora da sala de aula, como foi o dia de hoje, viemos para fora e é muito este testemunho de mostrar um Deus apetecível, não um Deus distante e longe, que não nos apetece porque nem sequer conhecemos, mas um Deus que nos é muito apetecível porque nós estamos a vê-lo, estamos na presença de Deus, sabemos-nos na presença de Deus. E, de facto, ter um Deus perto de nós é muito mais fácil crer, é muito mais fácil crer aquilo que se conhece, não é verdade? As grandes celebrações começam de véspera e cerca de 200 alunos de 8 escolas do agrupamento Visconde Chanceleiros começaram a viver antecipadamente o Dia Mundial da Criança. A mensagem que passamos neste Dia da Criança é que eles são amados por Deus. É dar-lhes esta boa notícia. Deus ama-vos, rapaziada. E é mesmo verdade. Às vezes pode parecer estranho, nós não usamos muito a palavra amor noutro sentido, mas a verdade é esta, como um pai grande, misericordioso, de braços abertos, que está sempre pronto para nos receber, Deus ama-nos dessa forma. É a parábola do filho pródigo em ato, digamos assim. Segurando pela mão,
cônjuge do seu avô, e sigo como a ovelha que encontrou pastores, guiado pela mão, cônjuge do seu avô, para onde ele vai. Deixa tudo e vem comigo, minha voz feliz. Deixa-me agarrar aí, deixa-me agarrar. Guiado pela mão, cônjuge do seu avô, aonde ele vai. Todas as crianças tivessem comida para comer e que acabasse a guerra no mundo. Eu gostava de pedir que sejam muito felizes, que tenham uma família boa, que as ame e que nunca deixem de ser o que são. Gostava de pedir que todos pudessem ter o que comer, porque há muitas crianças que não têm nada para comer, e que todas as crianças fossem felizes e não tivessem que sofrer por causa da guerra. Para aproveitarem a infância, não largarem os telemóveis, aproveitar mais os jogos tradicionais. Acho que sim, isso falta nas crianças hoje em dia. Que sejam boazinhas, porque é importante para o nosso crescimento e é essencial para o futuro também termos bons resultados a nível da escola e tudo o resto. Pedia para elas continuarem a ser como são, porque elas são fantásticas e até mesmo os adultos aprendem muito com as crianças. Elas são mesmo boas pessoas. Gostava que todas elas tivessem a oportunidade de estudar, porque a educação é um direito que não deve ser tirado a ninguém, e que nos países onde há mais dificuldades que conseguissem ser tratadas, por exemplo, as doenças, e ajudadas no sentido em que tivessem uma vida melhor. Espero que as crianças sejam felizes, tentem alcançar os seus sonhos e pronto, acho que o mais importante é ser feliz e ter saúde, é isso. Acho que devia ajudar todas as crianças que não têm pais, família ou comer e outras coisas, porque todas as crianças merecem ter uma família feliz e onde morar. Que sejam felizes para o resto da vida. Experiências vividas pelos mais novos que partilhamos neste programa. Agora falamos sobre projetos que têm por objetivo dar qualidade de vida a todas as crianças. Está connosco Manuel Coutinho, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. No Dia Mundial da Criança, de facto, é necessário falar, enfim, e infelizmente são muitos os projetos que o Instituto de Apoio à Criança leva por diante para defender as crianças. Pedi-lhe para começar a falar por um que vai tendo muita repercussão na sociedade, que são, enfim, aquelas cenas de agressão que depois, através da internet, são cada vez mais amplificadas na opinião pública. Que consequências tem este fenómeno e como lhes pôr travão? Olá, boa tarde. É assim, o Instituto de Apoio à Criança agradece ao Eclésias, porque talvez tenha sido o primeiro programa de televisão que se preocupou efetivamente em divulgar os problemas das crianças. Hoje, no dia 1 de junho, esta questão aparece sobremaneira, porque as crianças estão no caso muito... foi com as crianças desaparecidas, crianças não é? desaparecidas, num programa que fizemos já há muitos anos. Daqui a pouco há uma dezena de anos. É verdade que as crianças hoje estão muito sozinhas. Eu até me admiro como é que não acontecem mais problemas às crianças. As crianças hoje vivem completamente isoladas e com a lupa em cima. E esta questão, este foco do cyberbullying, estas questões das baleias azuis que preocupam os pais, tem a ver com o modelo educativo, tem a ver com a saúde mental das crianças. É importante olhar para as crianças, mas não é só quando a situação grave aparece. Quando há um problema, não é? Quando há um problema, nós temos que olhar para as causas, porque sem causas não há crimes. As crianças passam muito tempo sozinhas, passam entregues ao televisor, passam entregues ao telemóvel, passam entregues ao tablet, e isto não pode ser. Nós temos que reorganizar as sociedades e temos que ajudar as crianças. O ponto de partida é esse, então. Passa primeiro pelo ambiente familiar, por aquilo que as crianças são capazes de conviver e se relacionarem em casa. Tem a ver com o exemplo. As crianças não podem crescer com a ausência de valores. A tecnologia, por si só, não é um valor. É um valor, eventualmente, para ocupar a criança naquele momento. Instrumental, não é?
valor instrumental, mas os pais têm de dialogar com os filhos, têm que perceber quando baixa a autoestima, têm que perceber quando eles se isolam, têm que perceber quando eles não brincam, e isto é que é importante, é estar com a lupa em cima da criança, fazer parte das redes sociais dos filhos, conversar com os filhos, estar com os filhos, perceber que eles, quando se começam a ter comportamentos autolesivos, é porque estão depressivos, porque têm uma dor psicológica que dói num determinado sítio e que tem que ser contextualizada. Então as crianças têm comportamentos autolesivos para perceberem, dói aqui. As crianças têm tudo, mas não têm nada, porque estão despidas de valores, despidas muitas vezes de afeto, despidas de compreensão. Têm tudo que é material à volta delas, mas continuam numa ilha muitas vezes solitária. E esta ilha solitária é altamente prejudicial para o desenvolvimento harmonioso da criança. Hoje, como diz e bem, estamos a assinalar o Dia Mundial da Criança. E isto ajuda, porque o Dia Mundial da Criança não é só falar da criança, é perceber porque é que muitas situações das crianças chegam até aqui. O Instituto de Apoio à Criança preocupa-se há muitos anos com este problema. E todos os dias, não é? E todos os dias. Para nós, o Dia da Criança são todos os dias do ano. E é este trabalho que temos todos de fazer. Nomeadamente, uma coisa importante, descobriu-se que as crianças que não brincam não são felizes, não aprendem. Mas também, por exemplo, descobriu-se que muitos criminosos foram crianças que foram privadas de brincar. E aqui é importante também, conforme nós assinalámos agora o Dia do Brincar, é porque brincar não é dar brinquedos. Brincar é estar com, é interagir. E os pais têm de brincar com os filhos. Os pais têm de ter tempo para os filhos. Não podem estar só a olhar para as profissões. As empresas têm que dar jornadas contínuas para os pais poderem dar o tempo que precisam com os filhos, porque educar é estar com, educar é repetir. E os pais e os filhos precisam de ter tempo uns para os outros, porque as crianças crescem com os exemplos. Não é dizer, tu não deves usar o telemóvel ou o tablet, e depois está o pai, a avó e a mãe, todos também a olhar para o tablet. Isso não é educar. Isso é censurar o comportamento das crianças e isso deve ser um comportamento a banir. E será esse comportamento a banir que evita depois comportamentos agressivos, até automutilações, etc., como referiu? Agora, quando existem os problemas, o que fazer? É assim, primeiro ouvir a criança, primeiro ouvir o jovem e tentar acreditar nele e perceber o que aconteceu. Não é preciso ir criticar, porque se a criança já fez aquilo é porque estava vulnerável. Depois, explicar à criança que não deve pôr os seus estados de alma também na net, porque há muitos predadores que andam a ver quem está fragilizado, quem está com baixa de autoestima, para lhes tentar incutir estas situações de... Eu não gosto de chamar jogos, mas chamar-lhes jogos online, porque no fundo isto é terrorismo online, como acontece, nomeadamente com a baleia azul, e as crianças depois ficam expostas e entram naquele círculo, naquela situação toda de violência que muitas vezes pode acabar em suicídio. É conversar com os filhos, é pedir ajuda especializada aos médicos, aos psicólogos clínicos, é tentar dar suporte afetivo àquela criança para que a criança se sinta bem. As crianças que se sintam integradas, que tenham uma boa autoestima, que se sintam estabilizadas afetivamente, não vão atrás destas situações de risco. Só vai atrás destas situações de risco uma pequena parte de crianças que não estão bem com elas próprias e encontram no risco excessivo, porque todo o adolescente corre riscos, mas o risco excessivo, uma razão de existir. É um problema que nos afeta, que afeta a sociedade ocidental portuguesa. Um outro problema que nós, se calhar, somos espectadores dele, de respeito, e gostava também que se referisse a ele neste Dia Mundial da Criança, são as crianças migrantes e refugiadas. Vemos muitas imagens, comovemos-nos com elas, acredito que isso seja muito pouco. É uma situação dramática, a situação das crianças refugiadas. As crianças têm que ser sempre uma prioridade e as crianças são sempre refugiadas quando fogem de um país e vão para o outro e nunca podem ser devolvidas. Há situações dramáticas e não é ficarmos só muito impressionados quando aparece numa televisão uma grande fatalidade de uma criança refugiada que morreu naquele dia. Todos nós falamos nisso, mas não basta. Temos que avançar, temos que fazer um caminho.
O Instituto da Criança fez, há 2 dias atrás, uma grande conferência, a 10ª Conferência de Crianças Desaparecidas, que falou claramente deste fenómeno das crianças migrantes não acompanhadas. São crianças que não têm pai, são crianças que não têm mãe, são crianças que não conhecem o país para onde vão, não conhecem a língua, estão completamente à mercê de si próprias. É um sofrimento brutal para as crianças e para as famílias. E todos nós devemos, por imperativo de consciência, fazer o que está ao nosso alcance. E se não soubermos sobre o fenómeno, pelo menos não digamos mal. Porque há muita gente que nada sabe sobre isto, mas pronuncia-se, dizendo mal, não percebendo efetivamente que está um grande drama humano. Há muitas crianças a vaguear pela Europa, há muitas crianças, milhares de crianças perdidas e desencontradas também na Europa, e nós todos temos que ajudar a encontrá-las e todos temos o dever, por imperativo de consciência, de fazer o que está ao nosso alcance para tornar a vida destas crianças e destas famílias uma vida digna e uma vida humana, porque estas pessoas também merecem. E o que deve fazer quem é responsável por políticas de acolhimento no continente europeu? Deve tentar, acolher, acelerar as decisões e não perder tempo. Porque, como diz a Gabriela Mistral, à criança não se pode dizer amanhã, o seu nome é hoje. A lei é importante, temos que saber regular, mas temos que primeiro acolher e tratar de todas as burocracias depois. Esperemos que neste Dia Mundial da Criança esse problema também conheça passos em ordem à resolução. Espero bem que sim. Agradeço-lhe, Manuel Coutinho, ter estado neste programa no Dia Mundial da Criança e felicidades para o trabalho no Instituto de Apoio à Criança. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo acompanhe o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde e neste dia, um dia feliz para todas as crianças.